Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que tira o sono de milhões de homens, mas que pouquíssimos têm coragem de conversar abertamente. Como conseguir que o pênis volte a ficar duro para o segundo round? E mais do que isso, como manter um desempenho íntimo confiável, seja na primeira, na segunda ou em quantas vezes você quiser. Sou o Dr. Karen Hiller, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Talvez você já tenha passado por essa situação ou conheça alguém que passou. Depois do primeiro encontro íntimo, a ereção some, o desejo diminui e recuperar a firmeza para continuar parece uma missão impossível. E olha, eu sei que para muitos homens isso é motivo de frustração, de vergonha e até de medo de perder a confiança da parceira ou do parceiro. Mas antes de continuar, eu preciso te contar uma coisa que escuto todos os dias em minha prática clínica. Muitos homens, principalmente acima dos 60 anos, chegam para mim e falam assim: Doutora, o meu problema nem é o segundo round, é que eu tô tendo dificuldade já no primeiro. E sabe o que eu respondo? Isso é muito mais comum do que você imagina e tem solução. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar tudo. Desde a fisiologia que explica o que acontece no seu organismo, até as soluções mais eficazes que você pode aplicar a partir de hoje. E não estou falando de milagre, nem de truque passageiro. Estou falando de mudanças e técnicas que vão fazer o seu corpo responder do jeito que você quer, uma vez, duas vezes, quantas vezes você desejar. Ao longo de décadas de prática clínica, já atendi milhares de homens com esse mesmo problema. E o que eu quero que você entenda desde o início é o seguinte: isso não é frescura do seu corpo, nem uma falha inevitável da idade. Existem explicações médicas muito claras e, o mais importante, existem estratégias comprovadas para que um homem possa voltar a ficar firme e pronto para um segundo encontro, mesmo em idades mais avançadas. Vamos começar entendendo o que a medicina chama de período refratário. Esse é o intervalo de tempo que passa entre a ejaculação e a possibilidade de ter outra ereção. Nos homens mais jovens, esse período costuma ser curto, às vezes de apenas alguns minutos, o que permite retomar a atividade rapidamente. Mas com a idade, esse intervalo vai aumentando, podendo durar desde vários minutos até horas e, em alguns casos, até dias. E por que isso acontece? Porque depois da ejaculação, o seu organismo entra num estado de recuperação fisiológica. A dopamina, que é aquele neurotransmissor muito ligado ao desejo e ao prazer, ela cai. Em compensação, a prolactina aumenta, e isso gera uma sensação de saciedade sexual e diminui o impulso erótico. Além disso, os vasos sanguíneos do pênis demoram para responder de novo ao estímulo, já que o relaxamento dos músculos lisos, que foi necessário para a primeira ereção, precisa de um tempo para se recuperar. Entender isso é fundamental. Não se trata de que o seu corpo está estragado ou que você perdeu a potência. Os seus mecanismos biológicos têm ritmos diferentes com o passar dos anos, e isso é completamente natural. No entanto, sim, é possível otimizar esses tempos e voltar a conseguir firmeza para um segundo round com disciplina e conhecimento. Agora, antes de falar das estratégias, eu preciso abordar algo que muitos homens me perguntam e que eu também vi em comentários de vídeos como esse. A pergunta é a seguinte: Doutora, eu tenho mais de 60 anos e estou tendo dificuldade já na primeira ereção. O que eu faço? Olha, isso é extremamente comum e não significa que você está condenado. A dificuldade na primeira ereção geralmente está ligada aos mesmos fatores que vou explicar aqui, só que de forma mais acentuada. Pode ser uma questão vascular, hormonal, emocional ou uma combinação de tudo isso. O importante é identificar a causa e tratar. E muitas vezes, as mesmas estratégias que ajudam no segundo round também melhoram significativamente o primeiro. Vamos falar então dos fatores que influenciam na recuperação e na qualidade da ereção de forma geral. Existem diversos elementos que podem alongar ou encurtar o período refratário e também afetar a firmeza da ereção. Primeiro, a idade.
Quanto mais anos você tem, maior é a dificuldade para voltar a ficar ereto rapidamente. Isso é fato. Mas idade não é sentença. Tenho pacientes de 70 anos com vida sexual ativa e satisfatória. Segundo, a condição física. Um corpo que se exercita regularmente responde muito melhor às demandas circulatórias que uma ereção exige. Homem sedentário tem muito mais dificuldade. Terceiro, a saúde vascular. Artérias saudáveis permitem que o sangue flua com rapidez e força para o pênis. Quando as artérias estão entupidas ou endurecidas, a ereção fica comprometida. Quarto, o equilíbrio hormonal. Níveis baixos de testosterona podem prolongar o tempo de recuperação e diminuir a qualidade da ereção. Isso é muito comum em homens acima dos 50 anos. Quinto, o estado mental. A ansiedade, o medo de falhar e a tensão emocional bloqueiam os mecanismos naturais da ereção. E olha, esse fator é muito mais importante do que a maioria dos homens imagina. E tem mais um fator que eu preciso mencionar, porque recebo muitas perguntas sobre isso. Doenças crônicas, como diabetes. O diabetes, quando não está bem controlado, causa danos nos nervos e nos vasos sanguíneos do pênis. Muitos homens diabéticos relatam dificuldade de ereção, e alguns que passaram por cirurgias relacionadas à doença têm desafios adicionais. Se esse é o seu caso, saiba que existem tratamentos específicos e você não precisa se conformar com a situação. Procure um especialista para avaliar as opções disponíveis para você. Tudo isso significa que o segundo round, e na verdade qualquer ereção, não depende unicamente do seu desejo. Depende de uma combinação do seu estado físico, da sua saúde íntima e da sua mente. E é aí que entram as estratégias que eu vou te ensinar agora. Vamos começar pelo exercício físico, que é o potenciador natural mais poderoso que existe. O exercício é a base de qualquer plano para melhorar o desempenho sexual. Quando você treina de forma regular, a sua circulação melhora, o seu coração bombeia com mais eficiência e o sangue flui com mais potência para o pênis. Isso não só facilita a primeira ereção, como também reduz o tempo que você precisa para conseguir a segunda. Os exercícios mais recomendados são os cardiovasculares, como caminhar, correr, nadar ou andar de bicicleta. Eles fortalecem as artérias e melhoram a elasticidade vascular. Uma caminhada de manhã cedo ou no final da tarde, quando o sol não está tão forte, já faz uma diferença enorme. O treinamento de força também ajuda muito. Ele aumenta os níveis de testosterona e mantém os músculos pélvicos ativos. Esses músculos, especialmente o pubococcígeo, estão diretamente relacionados com a rigidez e a capacidade de manter a ereção durante o ato. Um homem que dedica pelo menos 30 minutos por dia a se exercitar tem muito mais probabilidade de recuperar a firmeza rapidamente do que um homem sedentário. Isso é fato médico comprovado e não precisa ser nada complicado. Uma caminhada no parque, uma volta de bicicleta pelo bairro, uns exercícios em casa mesmo. O importante é criar o hábito e manter a consistência. Agora vamos falar sobre alimentação, porque o que você come determina em grande parte como o seu pênis responde. Alimentos ricos em antioxidantes, vitaminas e minerais ajudam o sangue a fluir com menos resistência e os tecidos a se recuperarem mais rápido depois da ejaculação. Alguns alimentos que eu sempre recomendo aos meus pacientes são frutas ricas em citrulina e arginina, como a melancia. Melancia é fácil de encontrar e barata. Ela favorece a produção de óxido nítrico, uma molécula fundamental para a ereção. Peixes como salmão, sardinha e cavalinha são ricos em ômega 3. Eles protegem as artérias e facilitam a circulação. Se o salmão estiver caro, a sardinha é uma excelente opção e muito mais acessível. Castanhas e nozes contêm gorduras saudáveis e melhoram a função endotelial. A castanha do Pará é especialmente boa, porque também é rica em selênio. Vegetais de folha verde, como espinafre, couve e rúcula, fornecem nitratos naturais essenciais para a dilatação dos vasos sanguíneos. Quando a sua alimentação é deficiente nesses nutrientes, o corpo demora muito mais para enviar sangue de qualidade para o pênis depois do primeiro encontro. O segundo round se torna difícil ou até impossível. Outro ponto fundamental é o descanso e o controle do estresse.
um dos inimigos silenciosos da ereção é o estresse. Quando seu corpo está em modo de alerta, ele libera cortisol e adrenalina, dois hormônios que bloqueiam a resposta sexual. Mesmo que o seu desejo seja grande, o sistema nervoso simpático impede que os vasos sanguíneos se dilatem e, portanto, que o sangue entre com força no pênis. Além disso, se você não dorme o suficiente, a sua testosterona cai e, com ela, a sua capacidade de ter ereções rápidas e firmes. Um homem que dorme menos de 6 horas por dia tem um desempenho íntimo muito menor do que um que respeita seus ciclos de descanso. Eu sei que a vida é corrida: trabalho, família, contas para pagar, trânsito, preocupações, tudo isso pesa. Mas parte do segredo para conseguir um segundo round confiável está em aprender a relaxar, controlar a ansiedade e permitir que o seu corpo se recarregue. Técnicas como respiração profunda, meditação ou simplesmente criar um ambiente íntimo sem pressões podem fazer toda a diferença. Às vezes, só de tirar a pressão de ter que performar, o corpo já responde melhor. E isso me leva a outro ponto muito importante que muitos homens ignoram: a estimulação mental e as preliminares. O segundo round depende em grande parte da estimulação mental. Diferente do primeiro, que geralmente está carregado de desejo acumulado, o segundo requer um trabalho maior na excitação. As preliminares prolongadas, o contato físico, a comunicação aberta com a parceira ou parceiro e o estímulo erótico adequado ajudam o cérebro a liberar dopamina e ativar de novo a resposta sexual. Lembra que eu falei que o pênis não funciona sozinho? Ele faz parte de um circuito neurológico que começa na sua mente. Se você confia apenas no impulso inicial e não dedica tempo a recriar a excitação, o segundo round se torna improvável. Converse com quem está com você. Descubra o que excita vocês dois. Invista nas preliminares. Isso não é perda de tempo, é parte fundamental do processo. Agora eu quero te dar uma dica muito poderosa que eu sempre passo para os meus pacientes: treine o seu assoalho pélvico. Os músculos que circundam a base do pênis são responsáveis pela rigidez e pelo controle da ejaculação. Quando esses músculos estão fortalecidos, você não só mantém a primeira ereção com mais firmeza, como também recupera o tônus muito mais rápido para a segunda tentativa. Os exercícios de Kegel são simples de fazer. Você contrai os músculos como se estivesse tentando parar o fluxo de urina, segura por alguns segundos e relaxa. Faça isso várias vezes ao dia, todos os dias. Com o tempo, você vai notar uma diferença enorme na sua resistência íntima e no seu desempenho. Muitos homens me perguntam como fazer a massagem no pênis corretamente. Olha, existem técnicas de massagem que podem ajudar a melhorar a circulação local. O Jelqin, por exemplo, é uma técnica antiga que consiste em movimentos de ordenhas suaves quando o pênis está semi-ereto. Mas atenção, isso deve ser feito com cuidado, sem força excessiva e, de preferência, depois de consultar um profissional. Feito de forma errada, pode causar lesões. Outra pergunta que recebo muito é sobre frequência. Tem gente que me pergunta: doutora, eu tenho mais de 60 anos e gosto de ter relações todos os dias. Isso faz mal? A resposta é: depende. Se você está conseguindo manter essa frequência sem dificuldade, sem dor e sem precisar forçar nada, provavelmente está tudo bem. Na verdade, manter a atividade sexual regular pode até ser benéfico para a saúde do pênis, porque mantém os tecidos ativos e a circulação funcionando. No entanto, se você está percebendo que precisa se esforçar demais, que está tendo dificuldade de ereção ou que está sentindo algum desconforto, pode ser um sinal de que o seu corpo precisa de mais tempo de recuperação. Nesse caso, diminuir um pouco a frequência e focar na qualidade em vez da quantidade pode ser uma boa estratégia. O mais importante é ouvir o seu corpo e não se comparar com os outros. Cada homem tem seu ritmo, e isso é perfeitamente normal. Agora, eu preciso ser honesta com você. Embora tudo o que eu mencionei seja fundamental, não podemos ignorar que alguns homens precisam de apoio médico direto. Em casos de disfunção erétil persistente, problemas hormonais ou danos vasculares, existem tratamentos eficazes que um especialista pode recomendar. Existem medicamentos que melhoram a resposta erétil e são muito seguros quando usados sob orientação médica.
Existem terapias hormonais para quem tem deficiência de testosterona, existem procedimentos específicos para casos mais complexos e existem opções para homens que têm condições especiais, como diabetes ou sequelas de cirurgias. O importante é não ficar calado, nem se resignar à frustração. Consultar um especialista é um passo de coragem e a chave para encontrar soluções seguras e duradouras. Eu sei que para muitos homens ainda existe um tabu em falar sobre esses assuntos. Mas olha, eu atendo pacientes há décadas e posso te garantir: você não está sozinho. Milhares de homens passam pela mesma situação e encontram solução todos os dias. Muitos dos meus pacientes chegam achando que o problema deles não tem jeito. Homens de 60, 65, 70 anos que já tinham desistido de ter uma vida sexual satisfatória. E depois de alguns meses de tratamento e mudanças de hábitos, eles voltam completamente diferentes, confiantes, satisfeitos, com a autoestima lá em cima. E sabe o que mais me alegra? Ver esses homens recuperando não só a função sexual, mas a qualidade de vida como um todo. Porque quando a gente resolve essa questão, tudo melhora, o humor melhora, o relacionamento melhora, a disposição melhora. Então, vamos recapitular as principais estratégias para você conseguir firmeza para o segundo round e melhorar a sua vida sexual de forma geral. Primeiro, entenda que o período refratário existe e é natural, mas pode ser otimizado. Segundo, pratique exercícios físicos regularmente, pelo menos 30 minutos por dia de atividade cardiovascular, e, se possível, inclua também treino de força. Terceiro, cuide da sua alimentação. Inclua melancia, peixes ricos em ômega 3, castanhas e vegetais de folha verde na sua dieta. Quarto, durma bem e controle o estresse. O descanso adequado é fundamental para a produção de testosterona e para o bom funcionamento do sistema nervoso. Quinto, invista nas preliminares e na estimulação mental. O segundo round começa na sua mente. Sexto, fortaleça o assoalho pélvico com exercícios de Kegel diários. Sétimo, se você tem diabetes ou outra condição crônica, mantenha a doença bem controlada e converse com seu médico sobre como ela pode estar afetando sua função sexual. O oitavo, não tenha vergonha de procurar ajuda médica. Existem tratamentos eficazes e seguros disponíveis. Quero que você leve essa mensagem. A sua vida íntima não precisa se limitar a uma única tentativa. Com disciplina, conhecimento e, quando necessário, apoio médico, você pode voltar a ficar firme sempre que desejar, proporcionando confiança, satisfação e plenitude, tanto para você quanto para quem está com você. Não se trata de quantidade de anos, mas de qualidade de vida. E na saúde íntima masculina, a qualidade se constrói dia a dia com pequenos hábitos que transformam o seu corpo e a sua mente. Ao longo de décadas de prática clínica, a minha missão é te acompanhar nesse caminho de recuperar a sua vitalidade e confiança. Agora, eu quero saber de você. Qual é a sua maior dificuldade quando o assunto é manter o desempenho íntimo? É conseguir a primeira ereção? É manter a firmeza? É recuperar para o segundo round? Deixa aqui nos comentários, porque eu leio todos e muitas vezes as dúvidas de vocês viram o tema de novos vídeos. E se você conhece algum amigo que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com ele. Às vezes a gente pode ajudar alguém só passando uma informação que muda a vida da pessoa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana eu trago conteúdo sobre saúde masculina aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.